Nessa aula a gente vai falar de subconjunto, suas propriedades e conjunto das partes. Você já ouviu falar disso? Vamos tratar disso nessa aula. Aguenta firme aí, porque, veja bem, o assunto é muito simples, mas tem todo um jargão, tem todas umas palavrinhas aí que você precisa dominar para a gente poder se comunicar de uma forma fácil na teoria dos conjuntos, beleza? Lembrando então os conceitos primitivos: conjunto, elemento, relação de pertinência, quer dizer, o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Nós vamos ver uma coisinha um pouquinho diferente agora, tá? Repare aqui, o meu conjunto A, eu aumentei ele, botei mais elementos, percebe? Então agora tem A, B, C, D, E, F, G, H. Criei um outro conjunto B, ok? Para a gente trabalhar. Observa, a gente separa os elementos por vírgula, né? Às vezes vai ser necessário usar ponto e vírgula, principalmente se trabalhar com números decimais. Então você pode usar ou vírgula ou ponto e vírgula para separar os elementos, ok? Então, lembrando, um elemento do conjunto pertence ao conjunto. Então, neste exemplo que eu tenho aqui, eu poderia escolher um elemento aqui, o D, por exemplo. Não, vou pegar o E. O E, ele pertence ao conjunto A? Sim, E pertence ao conjunto A. É assim que eu represento. Elemento E pertence ao conjunto A. Tranquilo? Agora eu te pergunto, o E pertence ao conjunto B? Não. Como é que você faz? E não pertence ao conjunto B. Tranquilo? O que eu quero que você observe nesse momento para a gente entrar com o conceito de subconjunto? Observe que todos os elementos aqui do conjunto B também são elementos do A. Este conjunto B, ele está dentro do conjunto A, tá certo? Falando de uma forma grosseira. Está dentro do conjunto A. Observa o diagrama aqui. Lá está representado todo o conjunto A, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão todos lá, tá certo? Representando o A. E este conjunto B, se eu fosse contornar esses elementos, os elementos do B, repare que o contorno poderia ficar totalmente dentro do A. Quais são os elementos? A, B, C, D. A, B, C, D. Eles estão aqui. Olha o que eu vou fazer. Vou contornar os elementos e aí eu tenho aqui dentro o conjunto B. Visualmente, percebeu como o diagrama de Venn é importante? Você olhando de cara, você entende que B está lá dentro do conjunto A. Só que tem uma forma mais correta de você falar que ele está lá dentro. E o que eu quero pedir para você? Eu lembrei aqui de propósito, tá? A relação de pertinência. O elemento E pertence ao conjunto A. A relação de pertinência é sempre do elemento para o conjunto. Você não vai dizer que o conjunto B pertence ao conjunto A. Percebeu? Tá? No caso aqui, o conjunto B é um conjunto de elementos que também são do A. Percebe? Ele está lá dentro. A gente usa outro termo. A gente diz que B está contido, e a gente vai usar esse C mais comprido, ó, faz um C mais compridão assim, tá vendo? B está contido no conjunto A. Beleza? Então, quando você trabalhar com elemento em relação a conjunto, o elemento pertence ao conjunto A. Quando você trabalhar com conjunto em relação a outro conjunto, o conjunto B está contido no conjunto A. Então vamos colocar aqui para você anotar. Está contido. Contido. Como seria o símbolo de não está contido? Tranquilo, né? Faz esse Czão comprido aqui e corta, tá bom? Vamos botar um exemplo de não estar contido. Vamos imaginar aqui um conjunto C que contém os elementos A e Z. Observa, o conjunto C até tem o A, estaria lá, mas o Z está fora, não está em lugar nenhum aqui dentro do A. O Z está fora, então o C teria um elemento fora. Eu não posso dizer que o C está contido. Então, neste caso aqui, eu diria que o conjunto C, não há importância de você fazer ele mais compridão, né? Para ficar claro que aqui é um conjunto e aqui está contido desse jeito, e quando eu cortar, não está contido em A. Beleza? Ficou claro isso, tá? Então, a gente fala que B está contido em A, ou ainda que B é um subconjunto do A. Beleza?
Quais são os subconjuntos aqui? Dá para pensar um pouco, olha só. Eu poderia fazer subconjunto só com dois elementos, ó, A e B daria um outro conjunto que também está contido no A. Percebeu? Eu poderia fazer um conjunto unitário, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Posso representar assim, por exemplo. Olha lá, o F é um conjunto unitário, não é? Tem um elemento só, é esse aqui. Eu posso dar um nome para ele ou representá-lo assim. E ele está contido no A. Então eu posso colocar assim, olha, está contido no conjunto A. Percebeu? Se você tirar as chaves, você não vai usar esse termo. Você não vai usar o está contido, você vai usar o pertence ou não pertence. Percebeu? Quando você põe a chave, você está dizendo que isso aqui é um conjunto que tem um único elemento. Tá bom? Gravou? Elemento para conjunto pertence ou não pertence. Conjunto para conjunto é subconjunto, ou seja, ele está contido ou não está contido. Vamos fazer uma observação aqui. Menos comum hoje, né? A gente normalmente trabalha com um símbolo só, não precisa do outro. Mas, pensa comigo. Se o B está contido no A, lê ao contrário. O A não está contido no B. O A não está dentro do B. O A contém o B, certo? Tentou ler ao contrário? O A contém o B. Se você botar isso num espelho e virar, você vai ter um símbolo assim. Você vai escrever o A, em vez do C para lá, você vai fazer o mesmo símbolo assim, olha. Contém o B. Tá certo? Isso aqui quer dizer contém. É a mesma informação. Para você não se confundir, procura gravar esse formato. B está contido no A. E se por acaso aparecer o símbolo ao contrário, tá certo? Lembra de espelhar, né? Se B está contido no A, o A contém o B. Quer dizer, esta informação é a mesma dessa aqui, tá bom? E se quiser dizer que não contém, obviamente só cortar também, ok? Bora aí para mais um conceitinho, aproveitando aqui a ideia de subconjunto, gente, que é o conjunto complementar. Não se assuste, tá bom? Não se assuste. Aliás, eu recomendo que você reveja essa aula depois, mais descontraída, de boa. Só ouve para ir assimilando toda a teoria, né? É muita palavra nova para quem está começando. É tudo muito fácil, é tudo muito lógico, basta usar o bom senso, porém, como é novidade, vale a pena dar uma revisada e fixar bem esses conceitos, tá bom? Vamos entender o conceito de conjunto complementar. Quando você fala em complementar, você vai completar você vai completar um copo para o copo ficar cheio, tá? Então tá metade de água, um terço de água, complementar seria água que falta para você acabar de encher, tá certo? Então é um conceito bem nessa linha, é esse pensamento que você vai ter. Repare, o conjunto B é subconjunto do A. Para ele ficar igual ao A, ou seja, ele ficar cheio, falta o quê? Para o B ficar igual ao A, faltaria colocar lá o E, o F, o G e H, não é isso? Então, este conjunto formado por esses elementos que, se eu acrescentasse ao B, faria com que o B virasse A, chama-se conjunto complementar de B em relação a A. Você entendeu? E é simples assim. Antes de chegar lá em cima, olha aqui embaixo. Eu uso este símbolo, um C mais comprido aqui, tá vendo? Meio sofisticado, né? E leio conjunto complementar de B em relação a A. Então veja, eu quero transformar o B no A. Consegue imaginar assim? Então olha, o que falta para B para ele virar o A? Ora, faltam estes elementos aqui. Então nesse exemplo, qual seria o conjunto complementar de B em relação a A? Seria um conjuntinho formado por E, F, G e H, tá? Poderia representar este cara assim, ó. E, F naquele exemplo, né? G e H. Tá bom? Ligando aqui a este exemplo. Ficou claro? Então o conjunto complementar de B em relação a A é o conjunto formado pelos elementos que fariam, colocando lá no B, fariam com que ele ficasse igual a A. Não é difícil, né? Aqui a gente vai escrever de uma forma mais sofisticada e mais genérica. Veja bem, o complementar de B em relação a A são os elementos X, quer dizer, vale para esse exemplo, mas vale para outros. Tal que, tá? O que vai acontecer? O X pertence a A, tá? É o caso aqui, ó. Quais são os elementos X? São elementos X que pertencem a A. Bom, elementos X que pertencem a A são todos esses aqui dentro. E X não pertence a B, quer dizer, ele não está aqui dentro, então são esses de fora.
Então aqui está resumido exatamente isso que a gente falou. São os elementos X que são do A, mas que não pertencem a B. Portanto, são esses aqui do lado de fora. Ficou clara essa definição? Legal? E olha que bacana. Isso aqui, se acontece, o B tem que estar contido no A, tá certo? Então, para o complementar do B em relação a A, tá certo? Ser igual a isso, o B tem que estar lá dentro do A. Se o B não estiver dentro do A, ele nunca vai ser o A, né? Vai ter elementos estranhos se tiver elemento aqui fora. Então, para que isso seja verdade, o B tem que estar contido no A. E por outro lado, se o B está contido no A, de acordo com esse exemplo, posso definir que o complementar de B em relação a A vai ser igual a isso. Por isso, você tem seta para a direita e seta para a esquerda. E como é que a gente lê? Vamos encerrar falando desse símbolo que muita gente se atrapalha com ele e não é difícil, tá? Você está acostumado lá nas equações e tudo, você usa muito implica, né? Tal equação implica na outra, quer dizer, você vai concluindo dali para frente. Cara, quando você põe dos dois lados aqui a flechinha, você vai ler esse símbolo como se, ou seja, isso aqui é verdade, se, né? Isso aqui for, e somente se. Quer dizer, se e somente se. Se esse for verdade, esse vai ser verdade. E somente se. O contrário vale também, ou seja, se esse for verdade, aquele lá vai ser verdade. Mas eu quero concluir aqui falando desse símbolo. Então vou te dar um exemplo agora, fica comigo aqui até o finalzinho, olha só. Vamos pensar assim, olha, se chover hoje à tarde, a Maria vai ao cinema. Prestou atenção? É lógica. Prestou atenção na minha frase? Se chover hoje à tarde, a Maria vai ao cinema. Aí, chegou de tarde, você olhou, já são 2 horas, você olhou para fora e está chovendo. Você pode ter certeza que a Maria foi ao cinema, beleza? Situação 2, a mesma frase. Se chover, a Maria vai ao cinema. Agora olha a situação, 2 horas da tarde, você olhou para fora e está maior solzão. O que aconteceu? Você pode afirmar que a Maria não foi ao cinema? Não, você não disse. Você disse que se chover ela ia, mas se não chover você não falou nada. Então ela pode ter ido ou não, você ficou na dúvida, você não sabe o que vai acontecer. Agora olha a diferença, vou usar o se e somente se. Então, se chover hoje à tarde e somente se chover, a Maria vai ao cinema. Aí você olha lá para fora, tá aquele solzão, você fala, bom, é somente se chover, se não está chovendo, então ela não foi de fato. Bora então, gente, eu vou começar com uma pergunta. Qual seria o conjunto complementar de A em relação a A? Como assim, professor? Você tem o mesmo conjunto, tá? Então você quer saber o complementar de A em relação a A. O que falta para o A para ele se tornar o A? Você acabou de ver complementar. Ora, professor, não falta nada, porque o A já é o A. Bacana. Então, o conjunto complementar de A em relação a A seria o conjunto vazio. Beleza? A partir daí, veja aqui 2 propriedades importantes dos subconjuntos. Conjunto vazio está contido em qualquer conjunto A. Beleza? Então, guarda isso. E o A também está contido no próprio A, tá bom? Então, qualquer que seja o conjunto, ele está contido nele mesmo. Então, aproveitando agora que você já entendeu o conceito de subconjunto, né? Veja o conceito de igualdade de conjuntos. Atenção, vou te dar uma definição formal, depois vou te dar uma forma prática para você resolver rapidinho os exercícios, né? Veja, por definição, o conjunto A é igual ao conjunto B, lembra desse símbolo? Se e somente se o A estiver contido no B e o B estiver contido no A. Quer dizer, um está contido no outro e vice-versa. Beleza? A mesma coisa ao contrário vale. Se o A está contido no B e o B contido no A, então A igual a B. Ok? Veja bem, eu vou te dar um exemplo e aí vamos fazer isso de uma forma diferente e mais rápida. Olha só. Aqui eu tenho um exemplo, conjunto contendo os elementos 1, 2, 3 e 4 é igual ao conjunto contendo os elementos 1, 2, 3 e 4. Ora, professor, isso é muito óbvio. Beleza? Veja lá, se este conjunto for o conjunto A, tá certo? Eu represento a quantidade de elementos por N de A. Isso aqui significa número de elementos do conjunto A. Tá bom? E são 4 elementos, tá? Não é que termina no 4. 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, olha, 1, 2, 3. Tranquilo?
Ok, então veja bem, a primeira condição, você vai ver, os dois conjuntos têm que ter a mesma quantidade de elementos, não basta. Além disso, cada elemento tem que ter o parceiro do outro lá, ou seja, todos os elementos daqui têm que ser iguais aos de lá. Tem um nos dois? Tem dois nos dois? Tem três nos dois? Tem quatro nos dois? Tem, logo eles são iguais. O que você observando assim já é intuitivo, né? Ok? Muito bem. Mais um exemplo B aqui. Veja só, quantos elementos tem? Qual é o N de A aqui? Qual é o número de elementos do conjunto A? 3. E desse aqui? 3 também. Mas, professor, não está na mesma ordem. Não tem importância. X é elemento desse? É elemento daquele? Sim. Y é elemento dos dois? Sim. Z também é elemento dos dois. Então, os conjuntos são iguais. Então, para os conjuntos, a ordem em que os elementos aparecem é indiferente. Por esse motivo, use sempre a chavinha. Não ponha entre parênteses, porque tem outro significado, você vai aprender mais adiante, ok? Beleza? E, finalmente aqui, para terminar essa aula cheia de teoria, né? Mas uma teoria bonita, vamos ver o que seria o conjunto das partes. Olha só, vamos à definição. Representa com esse P sofisticado aqui, faz um P estilizado. Por quê? Porque se você fizer um P comum, vai parecer P de polinômio, que é um outro assunto, tá? Então usa lá o P de X, P de Y, para outra nomenclatura. Então a gente faz um Pzinho estilizado e lê isso como sendo o conjunto das partes do conjunto A. O que significa isso? Os elementos, seus elementos, ou seja, este conjunto das partes, os elementos dele são todos os subconjuntos do conjunto A. Então, veja bem, quer dizer que um conjunto pode ser elemento de outro? Sim. Você pode, por exemplo, numa escola, você pode ter cada sala de aula como sendo um conjunto, tá certo? E o conjunto de salas formando o conjunto escola. Ok? Então pode sim, conjuntos podem ser elementos de outro conjunto. Muito bem, e aí como é que fica isso? Aqui tem uma formulinha que eu já comento, vou pular aqui para baixo no nosso exemplo. Repare, eu tenho aqui um conjunto A com 3 elementos, A, B, C. Tranquilo? Beleza. Me diga, quais são todos os subconjuntos desse conjunto A? O primeiro que você pode pensar é o próprio conjunto vazio. Por quê? Porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, logo, vazio é subconjunto do A. Professor, tem subconjunto com elemento? Tem. Lembra dos conjuntos unitários? Ó, este conjunto, repare que eu não estou usando só o A, eu botei entre chaves. Então, isto aqui representa um conjunto que contém um elemento, que é o A. E este conjunto é subconjunto de A. Tranquilo? E eu tenho esse... Posso pensar no B, posso pensar no C, e com um elemento eu já fiz todos os subconjuntos. Tem mais? Tem, eu posso fazer subconjuntos com 2 elementos. Então vamos listar eles aqui. Pensa comigo, como é que você pode combinar isso? A com B, são 2 elementos. Depois, A com C, AC, e depois eu posso ainda colocar... Ó, A com B, A com C, tem o B com C, com 2 elementos. B com C. E tem o próprio conjunto A, com 3 elementos. Olha só, o ABC. Eu vou escrever na forma ABC aqui, ó. A, B, C. Ok? Então, repara, eu fiz uma lista com todos os subconjuntos possíveis deste conjunto A, ABC. Se eu separar esses elementos, né, que são conjuntos, tá vendo? Esses conjuntos por ponto e vírgula, eu posso entender eles como sendo, continua aqui embaixo, componentes, ou seja, elementos de um conjunto maior. Vou até trocar a cor aqui, ó, de um conjunto maior para você entender. Aonde cada subconjunto é um elemento. Então ele começa aqui e termina aqui embaixo. Beleza? Este conjunto, ele é o tal conjunto das partes. Vamos fazer o nosso P estilizado, conjunto das partes do A. Sacou? É o conjunto de todos os subconjuntos. Quer dizer, os elementos desse conjunto são subconjuntos, são todos os subconjuntos do conjunto A. Uma questão que acontece muito, que é muito, quando cai esse assunto, né?
quantos são os elementos. Se você contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 elementos do conjunto das partes. Aqui ficou fácil porque eram só 3 elementos e a gente realizou todos. Mas tem questões onde o conjunto A, por exemplo, tem 10, 15 elementos, e aí fica difícil para montar todos e contar. Então tem uma formulinha. Leia comigo. Número de elementos do conjunto das partes de A vai ser sempre uma potência de base 2. 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. Então observa, aplicando esta fórmula aqui, o número de elementos, tá bom? Do nosso... Vamos fazer o nosso P aqui estilizado, das partes de A, tá? O número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado 1, 2, 3, a terceira, portanto é 8, e você já conferiu, né? Você já contou, viu que é isso mesmo, tá bom? Como é que você chega nessa fórmula? Mais adiante, por enquanto você vai decorar, vai aplicar, mais adiante na análise combinatória, você pode fazer pelo princípio fundamental da contagem, pode usar o triângulo de Pascal, é bem bacana, tá? Ou combinações, enfim, são assuntos que a gente vai ver mais adiante, você vai ter oportunidade de demonstrar. Não é difícil, tá certo? É até intuitivo, mas por enquanto eu peço que você decore, beleza? Se você entendeu tudo isso aqui, gostou da aula, vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Por favor, lembra de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Nós temos aí já mais de 300 vídeos, tem quase todo o ensino médio completo. Eu vou completando à medida aí que vai dando tempo, tá certo? Para vocês terem toda a matéria gravadinha no canal. Grande abraço, obrigado por sua atenção e até a próxima aula.